Fala galera, bora falar agora sobre esse assunto. Márcio Zanardi, o Goiás venceu. Eu tô gravando esse vídeo logo após a live aqui com vocês. Vou deixar na tela final para quem não assistiu e dar a opinião. O que a gente tem de informação, Márcio Zanardi, elenco, saídas e um Goiás que fez um jogo horroroso contra o Guarani, né? Um jogo que assim, o Goiás mereceu perder, se a gente pegar ali até os 30, 35 minutos do segundo tempo, mas depois de uma virada dessa, como que demite o treinador, né? Quero dar a minha opinião a respeito desse assunto, trazer algumas informações, a gente bater um pouco mais um papo, né? Após uma virada extraordinária como essa. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta na Pix Brasil a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Nesse próximo jogo do Goiás, você já ganha R$20 gratuitos para começar a palpitar. Não perca essa chance com a Pix Brasil. Por exemplo, essa vitória do Goiás, né, contra o CRB, se você tivesse apostado no segundo tempo a virada do Goiás, tinha faturado uma graninha lá na Pix Brasil, mas quem estava tão confiante assim, né? Você pode apostar agora nesse próximo jogo do verão. Vitória do Goiás pagando 1,73 a cada real apostado, um empate a 13,17, vitória do CRB fora 4,45. Vitória da Ponte Preta contra o Vila Nova pagando 2,17 também. Do Ituano diante do América 4,44. E do Mirassol frente ao Avaí 1,82. Essas e todas as outras odds do mercado é na Pix Brasil. O link logo aqui abaixo. No primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro e receba R$20 gratuitos para começar a apostar. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade e esse saldo de R$20 inicial é para você apostar nos jogos de futebol, tá bom? Lá você encontra todas as informações também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Márcio Zanardi, né? Algo assim que todo mundo já dava como certo, não dá, e aí Guilherme, o que a gente tem de informação? Bora lá, primeiramente peço desculpas aqui pelo cenário, né? Estou em viagem ainda, gravando esse vídeo para vocês, para não ficar sem um conteúdo, já na parte da manhã desta segunda-feira, também pelo áudio, meio que improvisado, mas o mais importante é, primeiramente, essa vitória, essa virada extraordinária do Goiás, e também passar a mensagem, a minha opinião para vocês a respeito desse duelo. Eu vou sempre falar e usar esse argumento depois dessa virada. Como que demite o Márcio Zanardi depois de um 3-2 como esse? Não tem como, tá? Não tem o mínimo cabimento, porque, assim, em termos de embasamento, se o Goiás demitisse o Zanardi agora, seria até o mais justo. Se a gente pegar os últimos 5, 6, 7 jogos, é um Goiás que não apresenta absolutamente nada. E no jogo de hoje, não foi diferente. Não foi um Goiás que martelou o adversário, mas vacilou ali, levou um gol e foi correr atrás depois jogando bem. Não foi isso. Foi mais no abafa, muito mais na força de vontade, na motivação, no empenho, até mesmo na confiança dos jogadores que saíram do segundo tempo, para o Goiás vencer essa partida. Tanto do Paulo Baia, quanto do Edu, o próprio Wellington também, as movimentações ali no bico da grande área. Foi muito mais isso, tá? Não foi uma vitória onde o Goiás, como eu falei, apesar da expulsão, a postura do Goiás de novo foi daquele time covarde, que não vira jogo, que tem medo do adversário, que achar que empate fora de casa é o melhor resultado do mundo. Óbvio que não tem como mudar uma cultura como essa do Goiás do dia para a noite, mas o Márcio Zanardi também, até vi um comentário na live ontem, falando o seguinte, que era melhor o Goiás ter perdido hoje e o Zanardi ter caído fora logo. Eu discordo, tá? Eu discordo porque, primeiro, é sempre melhor que o Goiás vença. Independente do que pode acontecer daqui para frente, não tem como a gente mensurar. Só que o imponderável no futebol, ele acontece. Eu acho que o Goiás ele não pode contar com este imponderável, com este imprevisível. Igual foi essa virada de hoje, igual seria, por exemplo, hoje não parece, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, não parece que o Márcio Zanardi terá condições de levar o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo, mesmo depois dessa vitória, mesmo nesse momento que a gente está eufórico, eu não vejo no Márcio Zanardi essa competência, essa inteligência e até mesmo a maturidade, a personalidade, a confiança de ser esse técnico cascudo que o Goiás precisa para voltar para a primeira divisão. E eu traria um outro nome. Só que, se a gente lembrar aquele Goiás do começo do Campeonato Brasileiro, entendendo muito bem a forma de jogar, e se isso acontecer novamente? E se o Zanardi, que já começou a mudar em relação àquele esquema de 3 zagueiros, ele tentou mudar isso no jogo, né, melhor dizendo, contra o Operário, hoje ele muda algumas peças, se ele conseguir fazer um ajuste correto dentro desse time, eu não sei cravar aqui exatamente para vocês qual seria, ao invés de jogar só com 2 zagueiros, colocar meio campistas com mais qualidade, igual o Gavo, o Juninho, mesmo não tendo uma fase muito boa,
e um centroavante de grande área junto com o Galhardo. Eu acho que essa é a característica que o Goiás precisa para a sequência da Série B. Não sei, vai que esse ajuste acontece, o Goiás conseguindo vencer o CRB, engatando uma sequência também positiva na Série B do Campeonato Brasileiro e a confiança voltando de novo. Outro ponto também, no lance do gol, tudo bem que é uma virada, os caras ficam malucos também, né? Mas durante o jogo, eu tive a impressão, tá? Isso não é uma informação, é só apenas uma opinião minha como torcedor. Eu acho que eu tenho esse direito e muitos de vocês também enxergou isso. Uma falta de vontade do Goiás na partida. Não só hoje, mas também no último jogo contra o Operário. O Goiás que parecia desinteressado no jogo. Qualquer resultado pouco importava, principalmente no jogo contra o Operário. No jogo de hoje eu vi um Goiás bagunçado, também sem aquela garra, sem aquela vontade, digamos assim, não parecia estar jogando por treinador, vamos dizer, né, nessa linguagem do futebol. Mas no lance do último gol, todos os jogadores correm ali em direção ao Zanardi e acabam abraçando ele, o Tadeu também, que é uma referência dentro do time. Então eu acho difícil ter um ambiente rachado com esse tipo de comemoração, como até mesmo pedido de algumas lideranças do elenco do Goiás, essa informação do Periquito Brisado também, um abraço aí para ele, garantindo que teve sim, né, esse pedido dos jogadores, das principais referências, para continuidade, para não tirar o Márcio Zanardi neste exato momento da Série B e que eles, jogadores, estavam devendo. Então assim, eu fiquei com a sensação durante quase todo o jogo, que era uma partida onde o Goiás estava fazendo o mínimo, o que seria o mínimo? Pelo menos um empate. Um empate muito provavelmente, pelo que o Goiás jogou, pelo que não vem jogando, demitiria, tá? O Márcio Zanardi. Pareceu isso durante toda a partida. E eu não estou errado em falar isso não, porque apesar da vitória, foi um jogo muito ruim do Goiás. Mas depois de uma virada como essa, eu não gosto de, sabe, ficar naquele se, mas e se a confiança volta para o Goiás agora? Não é o momento do mercado. Já até gravei outros vídeos nessa semana. Deixa eu só beber uma água aqui. Não é um momento hoje da temporada onde a gente tem, digamos, uma vasta lista de técnicos livres. Não é isso, né? O mercado hoje não oferece gigantescas opções. Então, se fosse para demitir, na minha humilde opinião, Goiás, nenhum técnico da história do Goiás teve tanto tempo, tanta chance do que igual teve o Márcio Zanardi agora, nesses últimos jogos. Nenhum. Qualquer técnico, seja o mais vitorioso da história do clube em relação a títulos, igual o Hélio dos Anjos, ou o outro técnico aposta, igual foi o Thiago Largue, enfim, o Pintado, não importa. Nenhum técnico resistiria àquela derrota contra o Vila Nova. Nenhum técnico seria mantido após o jogo contra a Chapecoense. Acho que o Andrino ele corre um risco de, ao não demitir o Zanardi, o torcedor começar a buzinar no ouvido dele, e está certo. Essa decisão de demissão deveria ter acontecido, não é porque venceu um jogo que a gente vai mudar todo o discurso, mas agora o cara ganhou o jogo. O cara vai com moral. Tem essa chance de preparar melhor o time. O Goiás precisa jogar melhor. Toda a escalação inicial do Zanardi está errada. Mas não é o pior técnico da história, gente. A gente tem que considerar também que esta fase ela pode mudar. A confiança pode voltar. O cara não desaprendeu a treinar, ou até mesmo os jogadores, a jogar futebol do dia para a noite. Né? Se a gente lembrar, voltando um pouquinho no tempo, quando o Zanardi é contratado, foi uma excelente contratação. Tá? Mesmo se não dando certo, enfim, a gente não pode voltar no passado e falar, não, aquela contratação foi horrorosa. Não foi, é uma aposta. Não está funcionando, simplesmente isso. Os jogadores parecem não entender o que o Zanardi quer. Né? Eu acho o Zanardi também um técnico muito paradão ali na beira do gramado. Acho que Série B você precisa ser um pouquinho mais enérgico também, mas enfim, não acho que é só por isso. Mas os jogadores, alguns até tentam, mas parecem não entender essa filosofia do Zanardi. Como se portar, movimentação, enfim, acaba sendo um Goiás geralmente meio perdido dentro de campo. Então o que a gente tem de informação é isso. As principais referências do grupo acabaram pedindo a continuidade do Zanardi. Hoje, pelo lance do gol, né, e a comemoração ali com o treinador, acho que mostra também essa confiança, e isso é bom. Eu gosto do Zanardi, eu torço para que dê certo no Goiás, mas se não mudar, se não apresentar algo positivo, resultado, jogar melhor, não tem como a gente defender. Pode ser o melhor técnico do mundo, mas agora simplesmente não está dando certo. Daria mais essa chance para ele. Se não demitiu depois daquela derrota horrorosa contra o Operário, não vai demitir agora depois de uma virada por 3-2. Não tem como, não há justificativa. Não para a gente torcedor, a gente tem que olhar o seguinte: o ambiente no futebol ele é muito importante. Então assim, como ficaria o Lucas Andrino e o Luciano Paciello
demitindo o Márcio Zanardi agora, sendo que os jogadores pediram para dar mais um voto de confiança depois do jogo contra o Operário, as principais referências. O Goiás vira um jogo por 3-2 e o técnico é demitido. Então, assim, não tem como, o ambiente ficaria muito ruim, né, internamente. Aí você pode falar, pô, mas o Zanardi vai sair. Mas e a relação do Andrino, sei lá, com o Tadeu, com o Galhardo, com o Marcão, com o David Braz? Precisa ser boa também, tá? A gente pode olhar aqui, pode achar besteira, mas eles estão lá no dia a dia, né, interagindo um com o outro, trocando ideia, discutindo, enfim, faz parte do futebol. Então, nesse ambiente, olhando o macro do futebol, não tem como a gente considerar nesse momento uma possibilidade de demissão dos Zanardi. Pode acontecer? A gente já viu de tudo no futebol, né? Mas essa é a minha opinião. Vamos esperar esse jogo contra o CRB. O Goiás ele não tem só que ganhar, mas jogar bem, voltar a controlar as partidas, mandar dentro de casa e embalar uma sequência. Tem aí o CRB, tem o Amazonas, tem o Novo Horizontino fora. O Goiás precisa vencer essas próximas partidas e entrar logo dentro do G4 antes da virada do turno, né? Olhando em termos de pontuação, é um Goiás hoje com 24 pontos, é pouco, né? Mas pelo menos já é mais do que uma rodada atrás, e está só a 2 pontos no primeiro time dentro do G4. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto e qual seria a sua decisão, beleza? O link da Pix Brasil você encontra aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para começar a apostar nesse próximo jogo do Goiás também, e todas as informações a respeito desse assunto, Zanardi, demissão, saídas, chegadas. O Goiás precisa, pelo amor de Deus, urgentemente contratar, não pode tapar o sol com a peneira. É bom sim o elenco, mas precisa de outras peças também. A gente vai conversando no decorrer da semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!